Vamos começar com a área sindical? Sim. Me parece que a sua militância sindical começou antes da advocacia. Como foi? A minha militância sindical começou em 1963, exatamente em setembro de 1963, quando ainda o Teatro Guaíra não havia, o prédio do Teatro Guaíra não havia sido terminado. E as assembleias dos bancários eram feitas no Teatro Guaíra, ainda em construção. A minha militância no movimento sindical bancário começou nesta época, porque eu havia passado no concurso para o Banestado em julho de 1963. Como eu havia obtido uma das melhores classificações, tive o direito de escolher Curitiba. E entrei no Banco do Estado do Paraná em 2 de agosto de 1963. Em 1964, com o golpe de março, à época eu fui escolhido presidente do Partido Acadêmico Renovador, que era um partido formado só por universitários e que tinha como oposição o Cândido de Oliveira Martins, que era do antigo PAP. Eu estive nesse partido durante um curto período, e como eu era companheiro de turma do João Batista Tesa Filho, ele era membro do Partido Comunista Brasileiro, e porque eu tinha uma posição bastante clara, à época me parecia, para as coisas, eu acabei guiado pelas mãos dele para o movimento sindical. Ele depois foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho, mas já havia mudado de lado fazia tempo, né, porque virou latifundiário no Acre. A minha militância sindical foi talvez a melhor escola que eu tive e frequentei na minha vida. Ela me ensinou exatamente quais eram os grandes problemas das relações de trabalho. Só que, naquela época, eu como bancário, de escalão baixo, eu era escriturário, o salário que eu ganhava por 6 horas dava para eu comer, morar bem, comprar roupas, por exemplo, nas lojas Lorde, que delas só restou em Curitiba o Magazine Avenida, que é tido ainda até hoje como uma loja de ponta. Então eu entrei no movimento sindical em 1967, porque o Sindicato dos Bancários estava sob intervenção desde 64. Um dos adversários mais ferrenhos é pai de uma juíza desse tribunal. Foi meu adversário, era um homem de direita, mas nunca foi um homem sacana. Ele sempre foi de direita porque esta era a concepção de vida dele. Carlos Eduardo Zaina. Tanto é que quando eu fui, uma das prisões que eu tive como dirigente sindical, ele foi um dos que foi me visitar na prisão, com toda a lisura do adversário leal. Eu sempre digo, é muito tranquilo para mim saber que a pessoa tem um determinado posicionamento político e não está nesse posicionamento político por dinheiro, por cargo, nada, mas por acreditar no que está fazendo. Eu acredito isso ao Carlos Eduardo Zaina, que é pai da Ana Carolina Zaina. Minha participação no sindicato me levava inevitavelmente a participar da Justiça do Trabalho. Eu comecei a advogar, então, como solicitador acadêmico nos idos de 1965, 66, não me lembro com absoluta fidelidade quando isso começou. Mas foi por esta época. Os juízes eram o Floriano Vaz e o Pedro Ribeiro Tavares. Quando eu assumi o sindicato em 1967, nós éramos em torno de 4.000 bancários em Curitiba. Por quê? Aqui era a sede do Bamerindos, era a sede do Banestado. Né? Havia o Banco Comercial do Paraná, cujo diretor titular é o Edmundo Lemans, que faleceu há 10, 12 dias atrás aí como presidente da RPC. Né?
O Edmundo foi um adversário também no campo da disputa das relações de trabalho. Ele era presidente, se não me engano, da Federação de Bancos do Estado do Paraná. Era um homem duro, um osso duro de roer. E nós tivemos em Curitiba um dado histórico nessa época. Com a política econômica implantada em 1964, evidentemente sob orientação do ministro Delfim Neto, ali se iniciou o processo de confisco salarial. À época passaram a existir os índices de reajuste dos salários. Me lembro que quando eu assumi o sindicato, para dizer bem a verdade para você, eu não sabia nem o que era moção. Mas em 67 eu fui participar de um congresso de bancários no Rio de Janeiro e no segundo dia eu já estava presidindo a comissão de moções. Voltei de lá convencido de que nós deveríamos discutir a questão da greve como uma necessidade política e não mais como uma necessidade meramente econômica que passaria apenas pelo crivo dos dissídios coletivos na Justiça do Trabalho. Foi quando nós preparamos a greve de 1968. Eu estive à frente organizando as greves de 1968. Apoiando a greve, a primeira greve que houve no Brasil contra o regime militar, que foi a greve da Cobrasma, em Osasco, cujo principal dirigente, o Zequinha, o José Ibrahim, do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, evidentemente eram líderes da greve, mas contavam com uma estrutura de solidariedade, apoio, da qual eu participava. O Zequinha morreu com o Carlos Lamarca assassinado no interior da Bahia. Hoje já há dúvidas se o assassinato foi lá mesmo ou se foi na capital e depois o corpo levado para lá. Nessa época, o movimento sindical não tinha corpo. Nós ainda contribuímos com o movimento dos metalúrgicos de Betim, em Minas Gerais, cuja principal liderança foi o Enio Seabra, que é vivo ainda. Então, quando eu assumi o sindicato dos bancários, as minhas atividades estavam muito voltadas para essa quebra da política econômica instaurada no Brasil a partir de 1964. Em outubro de 1968, depois de um congresso que nós tivemos em São Paulo, no edifício Martinelli, em junho de 1968, nós formamos um grupo de bancários que coordenaria isso a nível nacional. Eu sou o único sobrevivente. Sou o único sobrevivente. Existe mais um que é vivo, mas não é sobrevivente. Eu o considero apenas um traidor. Os outros morreram brigando. Todos jovens. Nós quebramos com a greve de outubro de 1968 aqui no Pará. Ali perto do Extra, na Presidente Kennedy, nós construímos 2 edifícios na Travessa João Zaniolo. E à época houve algumas coisas interessantes, porque os servidores públicos não tinham direito de sindicalização, mas também tinham direito de construir casas. E eu não tive dúvida nenhuma, apesar de serem aparentemente servidores ligados ao aparelho de repressão, o tanto quanto pude, ajudei os policiais da Polícia Federal a fazer até pichamento aí, aqui na cidade de Curitiba, para tentar construir conjuntos habitacionais para eles, para os policiais. Ou seja, levar política sindical com equilíbrio é você saber que o que você pensa e defende ideologicamente não é necessariamente o que os outros devam pensar. Você deve estar aberto a todas as diferenças e entender que o ser humano, de um para o outro, as diferenças não podem separar, tanto a ponto de você transformar qualquer um em inimigo seu. Então nós lutamos o tanto quanto pudemos para que fossem construídas casas populares também para os servidores públicos, que não tinham direito de sindicalização. Isso ainda nos fins dos anos 60, né, em cima da transformação. Nós fomos contrários à unificação da Previdência Social, porque nós tínhamos o Instituto Brasileiro, o Instituto de Aposentadorias
e pensões dos bancários, que era um exemplo a nível nacional de como é que se organiza uma previdência social. O Otto Bracarense da Costa era superintendente desse instituto aqui no Paraná. Ali na José Loureiro, do lado da Galeria Suíça, existe um prédio até hoje que foi construído com dinheiro dos bancários. Ali eram os consultórios médicos reservados aos bancários e que tinham algumas residências também asseguradas para bancários. São bancários, provavelmente todos já falecidos, né? E a gente denunciou porque o nosso instituto, diferentemente dos outros, era um instituto que estava sob a direção dos bancários. Os outros comerciais e industriários eram autarquias cujos recursos eram tomados de assalto sem controle. E esse assalto começou em 1955, com a construção de Brasília, né, lá pelos idos, no começo dos anos 50. Né? Então, a unificação para nós representava um grande prejuízo. Por outro lado, representava um avanço, porque nós também não queríamos nos distinguir corporativamente das demais classes trabalhadoras. Não foi fácil, né? Foi um período dificílimo. A palavra greve, se pronunciada, significava prisão. Então nós criamos jornais, comunicação com a categoria. Nós nunca falamos de greve no Brasil, mas nós falávamos de greve na França, na Itália, que naquela época tinha bastante greve, né? Então a gente noticiava coisas, a gente cunhava certas expressões extremamente assimiláveis. Na época do Delfim, eu cunhei uma expressão para utilizar no jornal que dizia assim: o salário deu uma de Conceição, se subiu ninguém sabe, ninguém viu. Aproveitando aquela música, né, Conceição, né? Então, eram coisas assim que a gente trabalhava, minúsculas, mas do cotidiano da vida das pessoas. Você trabalhava com a vida das pessoas. Esses valores perderam-se. Hoje nós vivemos numa sociedade que eu nem chamo mais de capitalista, mas de uma sociedade usurária. Certo? Eu descobri ontem que você paga por uma carta de crédito imobiliário que eu havia adquirido há 7 anos atrás de R$100 mil. Eu descobri ontem, 7 anos depois, que eu vou receber a mesma carta pelos R$100 mil pela qual eu a comprei há 7 anos atrás, sem nenhum centavo de atualização monetária, e também descobri ontem que a taxa de administração cobrada é de 29% ao mês. Né? Então é uma sociedade usurária, você vai comprar à vista nas grandes lojas populares do Brasil, você não consegue, você tem que cair na compra a prazo. O comércio deixou de ser a prática da compra e venda simplesmente, é a prática da usura nos financiamentos populares de longo prazo. Então nós vivemos numa sociedade muito diferenciada daquilo que seria até, né, um ideal capitalista, de você ter o seu lucro dentro de uma apropriação de mais-valia tolerável. Mais financista até do que econômica, né? Não, hoje em dia é uma sociedade completamente financiarizada, né? Tudo gira em torno desse capital volátil, que nem se sabe exatamente o valor, né, que circula pelo mundo e se movimenta através dos computadores e que alguns calculam que ultrapassa os 12 trilhões de dólares, que estão aplicados, por exemplo, na Bolsa de São Paulo, 200 bilhões, mas que 5 segundos depois, se houver um espirro mal dado na Coreia, podem ir parar, por exemplo, na África do Sul. Então é uma insegurança globalizada. Fortalecimento do real hoje em dia o real já é a 19ª moeda no mundo, né? Nós começamos, em razão do fortalecimento dessa moeda, a entrar já nos derivativos, nos subprimes, né?
que levou à crise americana de 2 anos atrás. Ou seja, um mundo onde você nada e navega em cima de papéis, né? Triste. Focando ali no fim dos anos 60, quando o senhor, ainda como solicitador acadêmico, começou a advogar nas juntas de conciliação. O senhor já mencionou os dois juízes, Pedro Tavares e o juiz... me fugiu o nome? Floriano Vaz. Floriano Vaz. O senhor podia descrevê-los melhor e descrever como eles conduziam as audiências, como era o trabalho? O Floriano Vaz era um juiz que tinha uma formação humanitária idêntica à do Pedro. Uma cultura também muito semelhante. Era um pouco mais rígido, o Pedro sempre foi um pouco mais liberal, mas ambos tinham o mesmo posicionamento em relação àquilo que se chama a defesa do trabalho enquanto direito regulamentado. Ou seja, eles defendiam na profissão de juízes, né? Enquanto juízes, eles sempre defenderam principalmente as posições que faziam o direito progredir através da jurisprudência. Então eu os considerava e os considero até hoje, são vivos os dois, juízes de primeira grandeza. O Floriano Vaz é o responsável, como presidente do TRT de São Paulo, pela denúncia do caso Lalau. Saiu de Ponta Grossa, em 64, dentro de um porta-malas, de um automóvel fugindo de lá. Por quê? Porque a elite pontagrossense o considerava um esquerdista, comunista, etc, etc. Coisa que o Floriano nunca foi. Né? O Floriano era apenas um juiz bastante rigoroso naquilo que se chamava a defesa dos direitos das classes trabalhadoras, conforme escrito nas leis. Né? Ele não precisava alterar nenhum dispositivo legal para chegar nisso. O problema é como você tergiversa hoje sobre certos dispositivos legais, né? Que é a grande mudança a partir dos anos 90, da era Collor. Né? O Pedro seguia a mesma linha, né? Então era muito bom de você atuar, né, nessa área. Quando abriram a terceira e quarta, aí assumiu o Leonardo Abache e, se não me engano, a quarta vara, eu não tenho mais a lembrança de quem assumiu. Realmente não tenho. Sei que passou por ali o João Orestes Dalazen, que hoje é vice-presidente do TST, né, e que quando, inclusive, estava estudando para fazer concurso, um certo período dessa preparação ele estudou dentro do meu escritório. Porque eu tinha bem organizadinha a jurisprudência datilografada e organizada em ordem alfabética. Você se dava ao trabalho de fazer as fichinhas, né? Quando veio a IBM já foi uma revolução. Você imagina trabalhar com as Hamilton, né? Que eram as máquinas da época. Para você tirar uma audiência era o toque-toque contínuo. Geraldo sempre foi um excelente datilógrafo, né? Uma excelente cabeça também. E era um movimento menos intenso do que hoje, mas mais profícuo, mais produtivo. Dá para dizer que o juiz Pedro Tavares, pelo tempo que permaneceu e pela referência contínua que se faz a ele, que ele foi o, digamos assim, o fundamento moral e funcional do TRT? Eu não tenho dúvidas nenhuma quanto a isso. E eu vou além disso. Você veja só como você tem que ter um certo equilíbrio para dizer as coisas. O Pedro Tavares sempre teve um posicionamento pró-empregado, dentro dos limites da lei. O Leonardo Abache sempre teve um posicionamento pró-empregador,
dentro dos limites da lei. Ambos podem ser símbolos desse tribunal, certo? Apesar das posições ideológicas que eram, né, contraditórias naquilo que se chama posicionamento social. Mas o Leonardo Abage, para mim, sempre foi um juiz de uma educação invejável, de uma capacidade imensa de tolerância, de permitir que as partes produzissem as provas com liberdade. Não tinha nele nenhum viés autoritário e tinha aquela imensa capacidade de decidir segundo a prova produzida. Conquanto tivesse um posicionamento, né, contrário àquele que eu defendia. Então você precisa reconhecer os adversários que tem, né? Eu acho que os dois somados seriam símbolos morais desse tribunal. Certo? Eu não voltaria ao Wagner Giglio, outros doutos que passaram pela primeira turma do tribunal, pelos primeiros juízes do tribunal, como a Carmen Minganem, o próprio Alcides, né, e outros juízes que também tiveram um papel relevante no começo do tribunal. Mas se você não tem formas de comparar, modos de comparar, condições de comparar, o que significava a qualidade do trabalho que era prestada pela Justiça do Trabalho nos primórdios do TRT, né, com o que ela presta hoje. É brutal a diferença. É completamente diferente. E o conjunto de advogados com os quais o senhor convivia, os conjuntos de advogados que militavam nos anos 60, começo dos anos 70, era um conjunto numeroso? Eram, em síntese, de certa maneira, entre os mais representativos, os mesmos que atuam ainda hoje? Durante os anos de chumbo, era preciso uma certa dosagem de coragem para você atuar como defensor de sindicatos de trabalhadores. Aí o Edésio tem um papel importante. Haviam outros advogados, mas daí já eram advogados envolvidos com direções sindicais, muito mais atrás daquilo que o sindicato arrecadava do que da defesa dos interesses das classes que eles representavam. Mas o número de advogados decentes que atuavam com decência tanto de um lado como do outro era pequeno. Dava provavelmente para contar com os dedos das mãos e dos pés. Só. Essa expansão do número de advogados, ela cresce muito com o período que vai mais ou menos coincidir com a era Collor. De lá para cá é que a coisa ganha essa dimensão, né? E você vê que nós ainda somos advogados de trabalhadores, mas regra geral de trabalhadores desempregados. O senhor lembra da época em que se tornou mais aguda a mobilização para a instituição de um tribunal no Paraná? Foi no começo dos anos 70. No começo dos anos 70, de forma tímida, começou a haver uma mobilização para se criar o tribunal da nossa região. Conseguir finalmente o Paraná romper, né, o cordão umbilical com São Paulo. O norte do Paraná ainda é uma extensão de São Paulo até hoje. Mesmo com a rodovia do Café construída pelo Ney Braga, né, ainda é uma extensão de São Paulo. A população do norte ainda torce por time paulistas, né? Bom, eu acho que a criação do tribunal vem em cima dessas mobilizações
que aí envolve todas as classes, desde as patronais, que tinham interesse também na solução de litígios dentro regionalizados, né? Que levasse em conta isso, porque a demora pode interessar para muitos, mas para a maioria às vezes não interessa tanto, né? Então o tribunal, quando ia para São Paulo, era uma demora terrível, longe, né? Ficava muito distante para acompanhamento. Então, se não me engano, o tribunal foi criado aqui em 76 e já veio com resposta de uma mobilização de alguns anos, né? O movimento sindical teve uma participação nisso, mas eu ainda considero que naquela época era uma participação muito pequena. O movimento sindical que eu digo dos trabalhadores. Não tinha a importância que deveria ter naquela época, porque os sindicatos ainda continuavam muito silenciosos. Aqueles que puderam se pronunciar, que se participar, participavam, mas eram em pequeno número. O senhor foi preso mais de uma vez. Quantas vezes foram? Ah, eu não me lembro mais. Foram várias. Alguma delas ligada à militância como advogado? Não. Sempre como dirigente sindical, a última das quais, pela linha de interrogatório pela qual eu passei, havia a desconfiança do aparelho de repressão de que eu seria provavelmente militante da Ação Libertadora Nacional, comandada pelo Carlos Marighella. E também dentro dessa linha de interrogatório, o que eu pude perceber é que eles me interrogavam como se eu fosse homem de segurança do Carlos Marighella. Certo? Então, eu nunca disse sou ou não sou. Não diria naquela época, não digo agora. Então, não é que eu queira fazer segredinhos. É que eu acho que tanta gente aqui na esquerda brasileira costuma se autopromover, levar a coisa lá adiante, escrever livros, o que é isso, companheiro, desfilar de sunga, essas coisas todas. Para mim, a participação nisso tem que ser como uma decisão humana, em que você não fica buscando recompensas de uma forma ou de outra. E como também há fatos que aconteceram na época, né, que nunca foram relatados, nem descobertos. Certo? Então a rememória disso seria um desvendamento, um descortinar de coisas já completamente desfocadas da nossa época, dos interesses políticos que estão em jogo hoje, que são coisas do passado, onde os erros predominaram sobre os acertos. E eu estou falando como um militante que nunca deixou de militar. Eu acho que nas atividades da gente, a gente mais errou do que acertou. Então esse negócio de ficar se glorificando, pelo menos para mim, não é uma coisa que tenha grande importância, porque eu acho que a gente cometeu muito mais erro do que acerto. Como que o tribunal se equilibrava nessa época em que um bom número de advogados tinha militância política, se não quase que todos? E eventualmente desaparecia algum advogado. Houve até, como o senhor mencionou, o caso do advogado Geraldo Vaz, que não era advogado na época, mas foi detido dentro da Junta de Conciliação, esse que o juiz Pedro Tavares acabou sendo testemunha de defesa. Como o tribunal se equilibrava nesse ambiente movediço politicamente? Com equilíbrio. Se equilibrava, né? Sempre como... Porque existe uma coisa que eu acho importante a gente entender, que quando os juízes têm a cabeça melhor, eles procuram compor litígios. Compor litígios significa você expor as fraturas que estão em disputa. O conciliare, muitas vezes, é você ver apenas a superfície do pântano sem botar a cabecinha para ver o que está escondido lá embaixo.
eu sempre fui favorável a que todos os litígios fossem e continuem sendo compostos, porque isso é típico e inerente a qualquer regime democrático, que não esconde as suas dificuldades, os seus conflitos, as suas mazelas, os seus sofrimentos, mas tenta compor isso, para você gerar uma solução que seja efetivamente equilibrada. Eu acho que os juízes daquela época tentavam isso. Certo? A gente percebia isso. Não era uma coisa onde você tomava partido de um lado e não havia argumento, não há argumento no mundo que o afaste daquilo que você já vem pré-determinado a fazer. Havia uma tentativa de persuasão, de convencimento, de se evitar atritos, porque o conflito que eu digo é o conflito de interesses, não é a luta no ringue. São os conflitos sociais que são inerentes a qualquer aglomeramento humano, dadas as diferenças das pessoas que os compõem. Então eu acho que os juízes daquela época, eles tinham mais sensibilidade para perceber que o que eles decidiam não era apenas aquela questão em si, certo? Mas o que decidia também era uma solução que fosse efetivamente pacificadora, que as partes saíssem dali sentindo-se satisfeitas, as duas partes. Isso se chama solucionar um conflito. Certo? Agora, se você sai dali e daqui uma semana você descobre, de repente, que o que você fez foi ser enganado, torpedeado, levado a adotar uma solução que é mera aparência, que não levou em conta todo o valor que estava em jogo, você aí não está pacificando a sociedade. Você está apenas criando conflitos que virão depois, né? Então eu acho que os juízes, o Pedro com certeza tinha uma visão muito clara dessas coisas, né? E do Lauremir do curso de letras, né? Então a gente tinha, o Floriano sabia que o Floriano tinha um posicionamento mais rígido, né? Mais inflexível, mas sempre tolerante. Isso ajuda, sabe? Eu acho que os juízes tiveram uma participação muito grande, esses dois principalmente, naquela época, naquilo que eu chamo de solução de conflitos, mesmo com todas as dificuldades que existiam e que eram localizadas, né, no terreno da política econômica. Que episódios o senhor gostaria de relatar desse tempo todo? Cenas que marcaram, que aconteceram dentro do Você quer as cenas de mais tristes ou as mais alegres? Uma de cada vez. Ai, vida. Se você for lembrar das histórias de antigamente, acho que talvez a coisa mais marcante que eu enfrentei durante toda a minha vida não estava no âmbito da justiça do trabalho. Houve uma época que a militância de esquerda no Brasil foi orientada a se incorporar dentro das classes operária e camponesa. E um dia eu fui a Maringá fazer uma audiência, passeando por uma praça lá, eu vejo um amigo meu que era jornalista em Curitiba, sentado lá na praça, fumando um chapéu de palha e vestido de caipira. A mim me parecia que ele estava indo para uma festa de São João, né? Estava fingindo que era camponês lá, né? É um sujeito altamente intelectualizado, né? Eu achei aquela coisa tão ridícula, para levar o pensamento revolucionário para os camponeses daquela época, tal, você ter que fazer uma coisa tão idiota como essa.
Outra que também eu acho muito irônica é que a esquerda, principalmente na era Médici, ela achava que o futebol passara a ser o ópio do povo no lugar da religião. E que então tinha que excomungar o futebol. Mas durante a final da Copa do Mundo de 70, na região do Grande ABC, a esquerda de uma determinada organização se reuniu toda na casa de um militante só, jogasse uma bomba ali, matava todos os militantes que a esquerda tinha naquela coisa, certo? E a casa era do Betinho, certo? Que estava também dentro de uma empresa, de uma indústria lá, infiltrado. Só que a indústria era de vidro. E você sabe qual a doença que ele tinha, né? Qualquer cortezinho transformava numa hemorragia incontrolável, né? Você veja a inteligência com que a esquerda agia, né? Para mim, a cena mais triste que houve foi o enterro de um juiz daqui da nossa região, que ficou muito pouco tempo nessa região, entrou na quarta vara, foi transferido para Maringá. Lá ele morreu muito jovem, era mineiro, e foi enterrado aqui no cemitério Parque Iguaçu. Por que eu digo que foi das mais tristes? Primeiro porque ele era um juiz extremamente aberto à conversação, não tinha medo de conversar com as partes, era um juiz seguro, era um juiz que tinha um posicionamento mais conservador, mas ao mesmo tempo uma pessoa muito acessível, sensível aos argumentos, não é? Eu estive no velório e no enterro dele lá no cemitério e para mim foi uma coisa muito marcante em razão da pouca idade que ele tinha, né? Então, eu lembro dele com alguma saudade, porque ele poderia estar contribuindo até hoje, talvez mais amadurecido, de uma forma mais decisiva para o fortalecimento do judiciário trabalhista. Quem é? Pois é. Não, bem antes do Dalababa, eu me esqueci do nome dele agora, porque a minha memória já não é mais a mesma, certo? Ou seja, antigamente, mesmo que eu tivesse 30 mil processos, ou um cliente meu chegasse a indagar do processo dele, eu era capaz de lembrar das folhas dos autos. Era um computador. Não precisava olhar em nada, eu sabia exatamente tudo desse processo. Hoje em dia, nem com o auxílio do computador, eu não consigo lembrar do nome de cada cliente. Mas faz parte, né, de um envelhecimento tranquilo. Histórias ou coisas que eu esqueci de perguntar que o senhor queira contar. Eu acho que dentro daquilo que eu poderia prestar de depoimento, eu fui absolutamente sincero. Eu preferi falar menos da profissão e mais de uma determinada conjuntura, para que você tivesse elementos para indagar de outros, né? Como é que esse processo se desenvolveu para chegar no que nós estamos, certo? Ou seja, eu vim mais disposto a abrir elementos de conjuntura, de um passado já bastante distante. Sobre ele já é possível você fazer avaliação histórica, né? Mas eu nunca foi do meu feitio ficar destacando fatos, participações, essas coisas todas, nunca foi do meu estilo. Eu sempre fui um carregador de pedra, né? Então eu nunca tive nenhuma ambição na vida para chegar a nenhum outro lugar, além daquele que eu cheguei como profissional, que foi bastante decorrente de uma enorme capacidade de trabalho, né? Enquanto o advogado fazia uma petição inicial por dia, eu fazia 40. Então era uma capacidade de trabalho acumulada. Mas não, isso não tem importância nenhuma, o tempo já foi, hoje as coisas são bem diferentes, né? Mas o que eu acho é que a Justiça do Trabalho ela teve um crescimento numérico
muito grande, como eu considero que o nível hoje educacional no Brasil deve ser um dos mais tristes do mundo, né? No judiciário trabalhista isso tem um determinado reflexo. Então nós aumentamos o nosso nível quantitativo, mas diminuímos sensivelmente a nossa responsabilidade qualitativa. Certo? Esta é a avaliação que eu faço hoje. Não estou falando de uma coisa isolada, né? O Gilson Dipp, né? Talvez saiba de mais coisas do que eu, mas talvez não. Mas eu sei de muita coisa que vão morrer comigo.